Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui com um convidado muito especial, estou muito feliz que eu consegui uma horinha do tempo dele, é o Rodrigo Valverde. Quem não conhece, acho bem difícil vocês não conhecerem, mas em primeiro lugar, Rô, muito obrigado por você ter comparecido aqui e eu sei que o seu tempo é bem escasso, então super agradeço. Então você pode começar se apresentando, falando um pouquinho aí como que você se define, para quem não te conhece ainda, e a gente já começa. Bacana. Bom, eu sou o Rodrigo Valverde. Como é que você se resume de uma forma que traga a sua essência sem ser prolixo? Acho que alguém curioso, alguém paciente e alguém inquieto. Então, essas três características fazem com que eu sempre queira descobrir algo novo, de uma forma sempre muito intensa, e que a impaciência também te traz um poder de escolha muito grande. Você não tem mais tempo para dispor para coisas que você acha que não faz sentido para você, para o seu momento, etc. Então, tem tanta coisa para a gente poder descobrir que eu fico impaciente quando o assunto é mais do mesmo, quando a gente vê que está ali girando em círculos. E a inquietude é aquela força que te faz ir para frente sempre. Seja porque eu não posso andar para trás, então isso é um fato, nunca pude, seja porque eu também tenho essa curiosidade de descobrir coisas novas, o que leva à inquietude. Então é um círculo virtuoso, por assim dizer. Muito legal. E você me conta um pouquinho da sua trajetória, o que te fez aí... para quem não sabe, gente, ele é fundador da ProSolute, que ele vai explicar um pouquinho o que consiste a ProSolute e como que ele chegou na ideia de abrir essa empresa e solucionar aí uma dor que realmente existe, ainda mais vocês aí, público advogado, sabe como que é o poder judiciário. Uma coisa deliciosa de se trabalhar, né? Uma delícia. Uma delícia. Uma delícia. Que, assim, super rápida, célere, assim, confiável, 100% de segurança Não muda jurídica. nunca. Nossos ministros do STF são maravilhosos, a gente tem uma democracia muito boa. Difícil. O ambiente Brasil é um ambiente complicado. O judiciário, ele é lento, ele é inconstante, então... E o Brasil é um país beligerante, onde você tem muito processo por N razões, né? Desde razões históricas a razões circunstanciais. Mas fato da vida é que você tem muito processo, tem muito dinheiro atrelado, então a ProSolute é uma empresa, é um fundo que se predispõe a antecipar o valor que está naquele processo. Qualquer processo? Não. A gente compra o processo já maduro, ou seja, um processo civil numa fase de execução, um processo trabalhista já também avançado, que a gente compra prazo, a gente não compra em definição. Então o processo pode ser 10 ou pode ser 0. A ProSolute não vai comprar esse tipo de processo. O processo pode durar 1 ano ou 20. A gente também não vai comprar esse processo. Então é uma opção, e essa opção ela é fruto também do perfil de investidor que temos. Ou seja, um investidor que coloca o dinheiro e quer ter aquele dinheiro de volta. Não é um fundo que vai correr um risco extraordinário, ou seja, eu vou colocar 1 milhão, aquele 1 milhão pode virar 10 milhões e pode virar pó. Então não é esse o perfil de processo que a ProSolute analisa. Mas a sua pergunta é, como é que eu cheguei nisso? Então passei bastante tempo advogando, achei que ia morrer advogado, zero queixas da advocacia, eu gostava do que fazia, eu gostava do fato de ser advogado, agora eu também não tinha 100% o perfil do advogado. O que eu acho que é um perfil tradicional do advogado? Alguém dentro da caixinha, ou seja, é este o caminho, são essas opções, esses são os riscos, aqui tem risco, aqui tem risco. Então eu entendi muito novo que se fosse só para apontar riscos, eu não ia ser um cara de negócio. Eu sempre gostei de negócio. Eu gostava de assessorar empresas, de assessorar empresários. Então, poxa, tem risco? Tem. Quais são? Vamos listar esses riscos. Quais são as consequências se esses riscos se materializarem? As consequências são essas. Legal. Como é que a gente dá o próximo passo? Qual risco eu vou tomar? Como é que eu vou mitigar esse risco? E, poxa, o que esse risco pode impactar no meu futuro? Então, esse conjunto de análise fazia uma árvore de decisão. Então, isso é bastante comum nos Estados Unidos. Então, você cria o cenário e você, a partir do cenário, você faz uma árvore de decisão para saber quais são os caminhos e, dentre os caminhos possíveis, quais aqueles que você quer trilhar. Então, eu sempre tive um viés muito mais de negócio
do que a advocacia tradicional, que é o artigo 638 do Código Civil, que é o Código de Hammurabi, etc. Eu gostava de ler, porque eu gostava de ter esse contexto e esse conteúdo histórico, inclusive, mas, poxa, dar a solução era muito melhor. E o Brasil é um país adverso. Você tem problema todo dia de várias naturezas. Você tem apagão. A sua empresa pode parar de funcionar porque roubaram os fios de cobre da sua rua. Você ficou sem internet. Então, como é que eu posso te prestar um serviço, garantir um nível de atendimento, que é a tal da SLA, que não vai cair, sendo que alguém pode roubar o fio de cobre? Então, poxa, isso está ou não está previsto no contrato? Então, a gente teve um evento musical, um baterista de uma banda morreu. Pô, e aí, o que acontece? Né? Então, ele vai repor esse show em outra data, ele é obrigado a devolver aquele dinheiro, o que acontece? Então, esses meandros do negócio sempre me interessaram muito. Então, imagine que eu fosse o advogado desse evento. Eu falo, cara, foca em trazer as atrações, que eu foco na retaguarda. Então, eu foco em tomar conta, eu foco em pensar aquilo que provavelmente você não vai pensar. Então, eu era treinado para pensar negócio. E eu fui criado dessa forma. Ou seja, na minha final de adolescência, idade adulta, eu com 15 anos assinava uma revista de negócios. Eu gostava disso. Eu gostava de saber como aquelas coisas aconteciam, como é que era tomar decisão dentro de uma empresa, biografia de grandes empresários. Isso sempre me interessou bastante. Então, eu acho muito rico. E uma das belezas disso tudo é você não depende do poder público, ou depende pouco. Então, depender do poder público é sempre muito complicado no mundo. No Brasil, a gente é especialmente bom em fazer bobagem. Então, seja o poder executivo, legislativo, o judiciário, são 3 poderes muito complicados. Tem uma frase que define, na minha visão, o Brasil você não pode esperar coisas boas de gente ruim. Então, uma pessoa que não é preparada, que não tem qualificação técnica, ele não vai produzir algo legal. Se você olha a TV Câmara, as manifestações, as votações, como é que um cara que fala pior que tá não fica vai apresentar um projeto de lei interessante para o país? Como é que partidos de esquerda que saquearam o Brasil vão produzir propostas para viabilizar um país melhor, economicamente melhor, mais livre, mais libertário? Isso não vai acontecer. Então, quando você olha a votação do último impeachment, você fala, esse é o nível do legislativo? Não dá. E se você olhar para o executivo, olha as declarações do presidente, desse, do anterior, da anterior, do outro, e você vai buscando na linha da história, são pessoas que você não gostaria que estivessem ocupando aquela cadeira. Então, talvez o mais preparado de todos eles tenha sido Fernando Henrique Cardoso, e ainda assim, quanta coisa houve boas e ruins naquele governo, quantas atrapalhadas tivemos. Então, você também tem um executivo muito ruim, e o judiciário, hoje, dos 3, e olha que é uma competição muito difícil, muito dura, mas dos 3, para mim é o pior. Porque nada acontece se o juiz é pego roubando, prevaricando, corrupção ativa, passiva, ele é aposentado. Então, enfim, se for para falar dos problemas, a gente passaria aqui à noite. Até porque a gente tem a separação dos poderes por um motivo, né? A hierarquia ali, quando a gente acaba criando decisões políticas baseadas em, decisões jurídicas baseadas em interesses políticos, exato. Fica complicado, né? A decisão jurídica depende do presidente do momento. Eu acho que a separação dos poderes no Brasil é uma não separação. Então, o legislativo, que tem um poder de influência no judiciário, o executivo, então está tudo muito entranhado. Complexo. Você vê solução para isso? Bomba atômica. Não, mentira. Fala isso direto. Eu vejo, mas não é uma solução de curto prazo. Isso é uma pergunta que comporta uma resposta um pouquinho maior, que é a solução disso vem 100% de um país com uma educação melhor. Isso não vai acontecer no curto prazo, porque os investimentos são altos e com baixo retorno. Por quê? Muita corrupção, e você vai ter sempre muita corrupção quando você não tem a punição. Então, num ambiente que um presidiário é candidato à presidência, você está dando um recado. Fala, não, pode roubar porque, estatisticamente, ou a Polícia Federal, ou a polícia, ou a promotoria vai pegar um percentual pequeno, quando pegar tem muita chance dele sair ileso. Então você tem um incentivo a isso. Então é uma roda que se retroalimenta de forma ruim. Porém, você tem o capitalismo, você tem muitos investidores,
hoje olhando para o terceiro setor, olhando para o setor da educação, querendo investir de forma gratuita, incentivando a educação. Isso pode ser uma força motriz. No atual governo, isso é algo super importante. Você pôde observar muita gente largando a iniciativa privada para abraçar o governo. Ou seja, eu tenho uma carreira no escritório de advocacia, numa empresa de consultoria, eu sou um cara bem sucedido, eu larguei tudo para ganhar 10, 15, 20 mil reais, ou seja, muito menos do que a pessoa ganhava na sua respectiva empresa, para doar tempo para o Brasil. Então, isso também é uma iniciativa muito boa. E outro detalhe que eu acho muito importante é, no caos você tem muita oportunidade. Então, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Então, você tem muita oportunidade no Brasil, você tem um mato muito alto. Então, você tem muita oportunidade de crescimento. Agronegócio, prestação de serviço, história de advocacia, história de arquitetura. Como a gente é carente de tudo, serviços financeiros, então, evoluiu bastante. Olha dos últimos 10 anos, a quantidade de fintech que apareceu e que viraram grandes unicórnios. Isso é nada. Isso não é 5% do potencial do que é Brasil. Para quem não sabe, a economia informal é do mesmo tamanho ou maior do que a economia formal. Então você tem mais de R$1 trilhão circulando de pessoas não bancarizadas que não conseguem tomar dinheiro para montar uma escola, que não conseguem montar um negócio próprio, que não tem dinheiro, não tem funding. Ele sabe prestar o serviço, tem demanda, mas ele não sabe como conseguir dinheiro. Então você tem boas iniciativas do Banco Central, mas tudo isso é muito tímido. O Brasil tem um potencial, o Brasil é o país do futuro, porém, Papai do Céu botou aqui um povo que é difícil, mas eu sou quixotesco. A gente vai virar essa mesa, mas eu acho que não será no curto prazo. Enquanto isso, tem muito trabalho, tem muito dinheiro na mesa para buscar. Com certeza. E o que te fez, então, mudar da advocacia para ser um empresário e ter outros negócios diversos? Boa pergunta. Fruto de circunstância. A gente fala, tem um pouco de sorte e tal. E aí tem várias pessoas que acreditam ou não em sorte. Não tem sorte ou a sorte acontece para quem está preparado. Não sei, no meu caso, eu sempre gostei de estudar, sempre gostei de negócio. E surgiu a oportunidade de um processo que ia ser vendido. É um processo que eu não quis comprar, ou seja, nem me ocorreu. Não é que eu não quis, nem me ocorreu a ideia de comprar aquele processo. Eu fui levar num fundo de investimento, na verdade mais de um. O pessoal gostou do processo, adorou o processo, mas falou, Rodrigo, o valor é muito pequeno. Eu não vou comprar um processo de um valor pequeno. Eu falei, não acho que é tão pequeno. É pequeno para ele, não é pequeno para mim, e resolvi comprar. O segundo raciocínio que eu fiz foi, de onde saiu esse? Provavelmente tem outro. Ou tem outros. Daí eu fui estudar o mercado, contratei uma pessoa, fui montando uma empresa e naturalmente as coisas da empresa me faziam muito mais feliz do que a rotina de advogado, dono, sócio, escritório de advocacia. Então, primeiro que eu tinha sócios advogados. E o advogado é um bicho chato. Ele normalmente é chato. Então as conversas... Tem advogados que são tão legais. Estão expostos no museu. Quando acharam, fizeram um museu lá com 2 exemplares. Mas eles estão lá, é capaz de eles se reproduzirem, a gente vai ter filhotes. Mas eu tenho que concordar com você. Eu falo mesmo que advogado é chato. Muito chato, você quer ter uma reunião objetiva, anda em círculo, ninguém decide nada. Mas você tem certeza que você é advogado? Eu sou, gente, mas você tem razão. Quer ver um ponto para quem tem sócio advogado? O cara fala para o outro, numa cobrança de sócio, pô, seu faturamento está baixo, você está faturando nada, você precisa faturar mais. Não, mas veja bem o meu nome, o meu currículo. Então pega seu currículo, passa no Pão de Açúcar e vê se você sai com as compras. E aí você fala meia dúzia de palavrão, né? Porque merece. Merece. Não, mas você também só pegou aquela operação por conta do meu nome. Querido, antes de você existir, eu já pegava esse tipo de operação. Se você sair hoje, eu vou continuar pegando o mesmo tipo de operação. Fato e verdade da vida. Então, existe uma simetria, fruto do ego, que é muito grande. Eu acho que em todos os lugares, mas na advocacia é prendado. Ele é mais especial. Mas, enfim, a rotina da ProSolute me animava muito mais. Pelo tamanho do desafio, pelo tamanho do mercado, pelo tamanho das dificuldades. E eram papos que me evoluíam. Ou seja, eram conversas que atiçavam a minha curiosidade, a minha inquietude, a minha impaciência em saber qual era a próxima página daquele livro.
Então, acabei naturalmente focando na ProSolute, esvaziando a advocacia e acabei dando baixa na OAB, essa é a verdade. Esse foi um processo que durou quanto tempo, mais ou menos? 12 meses. 12 meses? Foi rápido. Foi. E você... Eu sou impaciente. Não, você nasceu de 5 meses. Mas é um baiano acelerado. Então. E você fez algum planejamento ou você simplesmente falou, não, vamos? Você usou a experiência que você tinha como profissional ajudando os seus clientes para você? Ou você usou mais assim, faço o que eu falo, não faço o que eu digo? Ou como que foi, mais ou menos? Vamos lá. Se eu planejei com que isso acontecesse? Não. 100%, foi natural. 100% dos planos estão na mão de Deus. Fato da vida, nem jogando para cima nem para baixo. É um fato. Então isso naturalmente foi acontecendo. Quando isso foi acontecendo, eu fui escutando, rezando, meditando. Então eu falei, poxa, eu acordo com prazer para fazer isso e acordo com aquele sentimento de mais do mesmo para fazer aquilo. Ou seja, gostava mais da ProSolute e menos da advocacia. Então isso naturalmente aconteceu. Planejamento. Planejei bastante coisa e saiu quase tudo diferente. Então, como sempre, empreender é assim. Empreender, começar do zero num negócio novo, eu acho que você deve ter um plano e melhor do que isso é você ter uma capacidade de adaptar para aquilo que está acontecendo. Você está ajustando vela o tempo inteiro, o tempo inteiro. Então, depois de 4 anos, poxa, as velas hoje são diferentes. Então, eu não sabia nem o que era um barco, o que era uma vela, o que era um leme. Então, para onde era o vento, não sabia nada. Então, tinha um remo, uma faixa do Rambo e aquele medo de falar, poxa, o que será que vai acontecer? Mas antes do medo tomar conta, aquele medo que te impulsiona para frente, vamos com um remo só, vamos remar. Então, tudo isso fez com que eu pudesse apanhar, mas me levantar no dia seguinte. E existe também uma fé em Deus incrível, porque tem muita porrada que você toma e que você fala, poxa, como é que eu vou sair daqui? Então, para quem está ou para quem já passou por um momento difícil, tem uma frase muito legal que é no fundo do poço tem uma mola. Então, se você não achou essa mola, não está no fundo do poço, ainda vai descer um pouquinho mais, mas tem uma mola. Acha essa mola e usa essa mola a seu favor. Mas tem. Em especial, para quem não tem o que perder. Ou seja, você não pode andar para trás. Você não pode falar, cansei. Quer saber, vou para casa do meu pai. Eu não tenho isso. Então, eu só tinha uma direção que era para frente. Se eu ia chegar sem um braço, sem os dentes, outros 500. Mas eu tinha que ir para frente. Então, não havia um contexto que eu pudesse falar, quer saber, esse mundo é muito ruim para nós todos. Não tem esse espaço. Então, levanta, põe a roupa e vai trabalhar de novo. E tem alguma coisa que você sente falta da rotina da advocacia ou você está 100% preenchido hoje? O que eu sinto falta da rotina da advocacia? Nada. Absolutamente nada. Muito bom. Nada. Mas, vamos lá, tem algum caso seu que, assim, você tem um carinho por aquele caso quando você estava advogando, que você pode contar pra gente, assim, que pode servir de lição para quem está assistindo aqui? Tem vários. Um deles que eu acho muito legal, numa operação de M&A você tem o signing e um closing. Então você faz o signing, que é a assinatura dos contratos, e entre o signing e o closing é um fechamento, o pagamento, etc., a parte final. Então você tem aqui um espaço de tempo onde algumas condições precisam ser cumpridas. Então, fazendo analogia para quem não é advogado, você casou com a pessoa, falou, estou casado, mas faz o seguinte, entra lá no quarto, veste o seu vestido e vamos assinar os documentos só para registrar o nosso contrato no cartório. Então, é esse período que a mulher ou o homem vai lá se vestir e voltar. Esse é o espaço entre o signing e o closing. Bom, o comprador já tinha acertado todas as condições, houve o signing, e ele pediu para o vendedor se instalar dentro da empresa dele, comprador. E tudo beleza, tudo fluindo, etc. Na hora do closing, alguns documentos precisavam ser assinados, ele resolveu mudar as condições. Mudou preço, mudou prazo. Ele falou, já fiz o negócio, ele agora está refém. Não, beleza, vai ser do meu jeito. Mas todo mundo comete erros nessa vida, não tem crime perfeito. Isso é uma grande verdade. Ele já tinha adiantado um valor para a compra de insumos do vendedor. E era um valor que não era desprezível.
Então esse cliente foi na minha casa, meia-noite, falou, Rodrigo, estou desesperado, recebi o e-mail, não sei o que fazer, e me falou quais eram as condições. Eu falei, bom, desonesto. E ele acha que ele já ganhou. Pois é, então vamos fazer o seguinte, volta para a empresa, tira todos os seus computadores, avisa seu pessoal, amanhã você começa no meu escritório. Como assim? Eu falei, a gente não vai arrumar um espaço de hoje para amanhã, ocupa as salas de reunião, toma espaço, vamos fazer a reunião de alinhamento, vai se instalando, 11 horas da manhã a gente faz uma reunião de alinhamento. Fala, olha, esses são os banheiros, as regras aqui são essas, continuem trabalhando. Quando o comprador, rico, arrogante, prepotente, senhor de si, acostumado a passar a perna nos outros, descobriu que o golpe não funcionou ou que ele teria muito problema, nossa, esse cara estava no hospital fazendo uma cirurgia até simples, mas ele estava internado. Diz que ele queria fugir do hospital, que arrancava tubo. Quase que ele por lá ele fica. Mas o que eu não gosto? Eu não gosto quando tem um esperto na mesa, porque isso dificulta o ambiente, dificulta a negociação. Demoramos uns 30 dias para resolver, ele recuou, aceitou as condições que eram as mesmas. Anteriores, o que e beleza. Já tinha sido acordado. E aí fluiu. Mas é muito comum no mercado financeiro, as pessoas passarem a perna. Então negociam, você já fez conta com dinheiro, então eu tenho que te pagar 100 milhões, no dia de assinar o contrato eu falo, olha então, vai ser 80. Você já está pronta para assinar. Então muita gente fala, beleza, eu vou aceitar os 80. Aceita com gosto amargo, mas aceita. Nisso ele economizou 20 milhões. Ele põe 10 no bolso como bônus, 5 de bônus. Estou aqui exemplificando. Então há um incentivo perverso para as pessoas serem desonestas. Então se eu for desonesto, beleza, eu vou ganhar dinheiro com isso. Então quando tem um prato de comida para nós dois, eu vou querer esse prato para mim, ou o máximo dele para mim, e quanto menos para você, melhor. Mas esse caso, um caso que a empresa se mudou, eu não sabia como isso ia terminar, mas eu não fui advogado. Eu fui advogado, fui parceiro, fui conselheiro, eu briguei por ele, guarda-costas. Então esse é um trabalho que eu gosto de fazer, ou seja, eu quero pensar por você, quero tomar conta de você e eu quero que o resultado seja o melhor possível. É isso. Nossa, que legal. É exatamente, a gente tem esse grande problema, né? Que é, infelizmente, quando a gente faz esse tipo de negociação, e principalmente envolvendo aí compra de grandes empresas, onde tem muitos interesses envolvidos, acaba 99% das vezes tendo um espertalhão na mesa, né? É muito comum, é muito frequente e tudo depende também do ambiente. Tem algum ambiente ali com determinados fundos que você já sabe como eles jogam, mas você tem grandes players que querem no dia da assinatura mudar o contrato. Para quem assistiu o seriado sobre o WeWork, ele faz um acordo com o SoftBank, o fundador, e o SoftBank fala, olha, sabe aquele acordo que eu fiz? Não vou cumprir, me processe. Eventualmente você não tem dinheiro para processar, você não tem as ferramentas para processar. Então quem é grande costuma fazer valer do seu peso, às vezes de forma correta, às vezes de forma incorreta. A natureza humana faz com que 99% das vezes as pessoas abusem do seu poder e façam esse uso de uma forma incorreta. É do ser humano. Ser egoísta, ser egóico, ser espertalhão, enfim, por aí vai. E aí entra naquele problema que a gente falou no começo da entrevista, que é, além da gente ter esse problema relatado que 99% é espertalhão por vários motivos, também esse tipo de espertalhão sabe que quando acionar a máquina judiciária, vai ali ter um prazo infinito e decisões que a gente não sabe se exatamente vão ser fundamentadas de uma maneira 100% imparcial. Por isso, eu acho que você não deveria economizar nem com médico, nem com advogado. Você precisa ter um belo cão de guarda. As variáveis são muitas, no Brasil mais ainda. Se você não conhece alguém que sabe os meandros, e eu costumo brincar, uma operação de M&A, uma briga societária é algo muito complexo. E pode ser simples, mas se sair do simples e você não tem alguém preparado, você perdeu. Então, por um detalhe, você pode perder toda uma operação. Então eu falo, quantas empresas você vai construir na sua vida?
6 empresas? Não, normalmente você faz 1, 2. Não vai fazer 10 empresas para vender, é muito difícil isso. Então, poxa, faça uma comparação. Imagina que é uma cirurgia cardíaca, é uma cirurgia no cérebro. Poxa, você vai contratar quem? O seu amigo, porque ele é de confiança, porque ele está comigo há bastante tempo? Você tem que ter o melhor. E é o melhor, às vezes, para aquele deal. Ou seja, quem é o comprador, quem é o advogado comprador. Então, às vezes, não é o mesmo advogado. Então, tem advogados que brigam direto. Isso não é legal. Às vezes, pode ser o melhor, que eles briguem para que você aproveite da situação. Enfim, você tem muita variável que você precisa ter alguém bom do seu lado para te ajudar a entender quais são, te explicar e te conduzir numa trajetória que não é uma trajetória simples. E é uma situação muito complexa. E, além disso, o profissional que está assessorando esses empresários ou fundos, ele tem que ter o jogo de cintura, a malícia, ele tem que ter a escola da vida, porque a faculdade ela vai te formar tecnicamente, né? E não, mais nem ou isso. menos. Nem isso. Não, a faculdade não forma. Beleza, você ganha um diploma, você tem uma noção do que é bater uma fotografia. Então eu sei que precisa ter luz, eu sei que precisa ter uma câmera, mas quem te ensina é a vida. Se você não tem bons professores, poxa, se você vai aprender direito tributário no livro, no código comentado, no CTN comentado, ou é pegando as peças dos grandes escritórios, lendo as decisões, sabendo que o judiciário decide o mesmo caso de forma diferente. Então, a vida vai te ensinar. A faculdade ou não prepara, ou prepara muitíssimo mal. E se você pudesse dar alguma dica para quem está assistindo, seja advogado, eu acho que principalmente para o advogado que está assistindo, desenvolver. Eu sei que você já é um advogado aposentado, mas que tem uma bagagem excelente, né, de vida. Qual dica que você daria para esse profissional se tornar um Rodrigo Valverde? Primeiro, não recomendo que você se torne um Rodrigo Valverde. Eu quero que você se torne você. Esse é um papo importante porque mas as pessoas... seja inspirado, porque eu conheço muitas pessoas que se inspiram em você, na sua trajetória. Aliás, ele tem um canal no Telegram muito legal, gente. Quem não conhece, depois eu vou deixar o link aqui para vocês, que ele todo dia praticamente, ou pelo menos uma vez por semana, ele tenta postar casos muito interessantes que, se vocês não têm muita experiência, vocês conseguem aprender com as histórias de vida aí que ele conta, que é muito interessante. Então, eu vou deixar o link aqui para vocês. Bom, segredo de como se tornar um milionário. Fórmula mágica. Construa uma carreira de sucesso. Então, aqui vai a dica. Trabalhe muito, acorde cedo, trabalhe muito, acorde cedo, repita. Só isso. Eu fico espantado com essa quantidade de fórmula. 6 passos para o milionário. Faça 6 cursos, né? Exato. Eu sempre falo isso nos meus canais, que não existe fórmula. Não tem. É trabalhar, suar, acordar, mas trabalhar, isso é antigo. repetir. Isso está na Bíblia, isso está em provérbios chineses. Então, se você acordar cedo, você trabalhar duro, veja, eu nunca vou ser um Cristiano Ronaldo no futebol. Mas se eu acordar cedo e trabalhar, eu vou ser muito melhor do que quem eu sou hoje. Então, a curiosidade, trazendo aqui para o campo da advocacia, curiosidade me faz ler, faz pesquisar, me faz conversar com gente interessante, como é que eu chego naquela pessoa. Poxa, e se eu puder ter uma reunião com ela, e se eu puder fazer perguntas, e se eu puder fazer perguntas sempre? Então, essa curiosidade me faz almoçar, jantar, mandar e-mail. Poxa, tomo café da manhã direto. Eu cansei de fazer 2 almoços. Almoçava com uma pessoa, depois com outra. E toma café, e janta, e lê livro, e lê biografia, e lê o artigo, e participa do congresso, e participa do evento. Então, todo esse volume de informação, ele é muito bom. Então, desde quando eu faço isso? Desde sempre. Então, se minha mulher está demorando para se arrumar para o jantar, eu estou lendo. Então, eu estou treinando na academia, tem podcast legal para você escutar. E é por isso que eu sou impaciente com perda de tempo. Sim. Então, quem ganhou o último reality? Eu nem sei quem está no reality, o agora, o atual, o último. Poxa, vamos assistir jogo na quarta de futebol, jogo no sábado, no domingo, aí tem um comentário, aí tem um programa, aí tem um gol do campeonato alagoano, e aí você, tá, beleza, no final do ano, o que você fez com essa quantidade de informação? Nada! Nada! E o perna de pau que tá lá chutando para fora, ele ganha 3 vezes mais do que você. Então, essa conta não fecha.
E não é que você vai estudar 100% do tempo, você pode rir, mas quando você está rindo, você também está relaxando. Não, Rodrigo, eu assisti um jogo que relaxa minha mente, legal, mas quanto do futebol se faz presente na sua vida? E o segundo problema é, além do futebol, o que mais? Então, não, eu assisti, sei escalar, eu sou baiano, eu sei escalar o time do Bahia de 88, legal, o de 92, o de 94, tá, quantos livros você leu ano passado? 3, 0, que é comum, a resposta comum é 0. Então, poxa, você não está investindo em você. Você é presidente da sua empresa. Eu sou CEO, vou botar no meu cartão, sou CEO da Rodrigo Valverde S.A. Como é que eu gerencio essa empresa? Eu cuido do meu corpo? Eu cuido da minha mente? Eu me preparo? Não, eu fico perdendo tempo. Eu fico fazendo happy hour de terça a sábado, domingo é um churrasco de 8 horas, vai ficar todo mundo embriagado, se empanturrando de comida, onde o assunto foi nenhum. Você está cuidando mal da sua empresa. Então cuide bem da sua empresa. Ponha conhecimento, não tenha a fada do conhecimento. Você dorme, ela espeta um pendrive e aí o seu nível de conhecimento ele aumenta, ele dobra. Então tem que ler muito contrato. Como é que eu comecei, estagiário? Eu comecei no contencioso. Eu li o processo capa a capa, todos os despachos. Eu queria saber tudo. Por que dessa folha? Por que isso? Por que aquilo outro? Você aprende muito fazendo isso, né? Eu também comecei no contencioso. Tem que ser curioso. Então, Rodrigo, você vai fazer IPO. Pô, o que é IPO? Legal. Prospecto. Eu lia vários. Passava o final de semana lendo prospecto. Eu fui entender. Tem muita gente que acha que o trabalho de prospecto é um trabalho de macaco, porque é repetitivo. Falei, passa o trabalho do macaco para cá. Porque você começa a entender a empresa de ponta a ponta. Entender como funciona a lógica. Funciona no Brasil. Como é que funciona nos Estados Unidos? Qual é a diferença do regulamento? Qual é a diferença da SEC para a CVM? Então, poxa, por que tem empresa que faz IPO lá fora? Poxa, o que é um Spark? Então, na hora que você começa a se perguntar, as perguntas te levam a conhecimento. Quanto mais você pergunta, mais você busca as respostas, maior o seu estoque. Então, você está aprendendo uma série de coisas que você não sabe se vai usar, mas quando chega a hora você usa. Então, o Steve Jobs conta uma história que ele aprendeu a fazer caligrafia, uma matéria que ele fez um curso de verão. E foi dali que surgiram todas as fontes que a gente usa até hoje nos computadores. Então, informação, e obviamente uma informação de qualidade, é sempre muito bom. Você vai usar. Você não sabe como, quando, de que forma, se você vai conseguir capitalizar. Mas que coisa melhor do que você sentar com alguém, bater um papo que é rico, aí você gera empatia e se torna um amigo, aí você está aprendendo sobre outra coisa, sobre clínicas odontológicas. De repente você vai fazer um M&A de clínicas odontológicas 4 anos depois. Essas coisas acontecem. Então, cuide da sua empresa, da Você S.A. Muito bom, gente. Então, invista em você mesmo e educação. Sempre é bom, nunca é demais. Nunca é demais. E agora eu queria falar sobre 2 temas um pouco mais polêmicos. Vai ser rápido, mas só queria saber sua opinião sobre, já que a gente conhece o Rodrigo, que ele tem opiniões aí um pouco polêmicas, o que você acha desse assunto todo aí, dessa polêmica envolvendo Daniel Silveira e Alexandre de Moraes, e decisões, e indulto graça, e ele fica ministro debatendo com Ives Granda, dando entrevistas na CNN, enfim. Qual que é a sua opinião sobre toda essa... Não tenho nem adjetivo para utilizar, sem ser pejorativo, mas sobre tudo isso que está acontecendo. A verdade é que o STF virou a suprema atrapalhada. Eles são inconstantes, eles rasgam a Constituição, eles são desonestos e eles deveriam ser os guardiões da Constituição. Então, poucas coisas são tão deploráveis quanto esse inquérito do Daniel Silveira. Eu não sou um fã do Daniel Silveira. E a questão é que esses movimentos acabam te unindo numa posição contrária ao STF e, no caso, a favor do presidente da República, em várias oportunidades. Mas o STF começou isso agora? Não. O caso do Daniel Silveira é só mais uma página num capítulo horroroso do STF, com a pior formação dos últimos tempos, político, politizado. As pessoas mudam de ideia. Gilmar Mendes é a favor da prisão em segunda instância, de repente, não, começou a prender os meus. Agora eu sou contra a prisão em segunda instância. Por quê?
porque os presídios estão superlotados e não estavam antes. Revi o meu posicionamento. Não, você não reviu. E aqui, agora eu estou fazendo um pouco de filtro, mas Gilmar Mendes representa o que há de pior no Brasil. É subestimar a inteligência dos brasileiros. É você não ter o menor compromisso com a verdade, com a seriedade, é você ser inescrupuloso. Então, o Gilmar Mendes é um ser inescrupuloso. Então não tem escrúpulos, ele faz o que quer, quando quer. Aliás, um outro ministro, colega dele, disse: Vossa Excelência, que não pode chamar de, né? É uma mistura de mau agouro, mau gosto, covardia. O senhor é um cafona, um desonesto. É isso. Então, esse discurso do Barroso para o Gilmar Mendes representa o que a maior parte das pessoas entende que é o STF. É muito ruim. Você tem uma lava-jato que prendeu grandes políticos, grandes corruptos, históricos. De repente, depois de 7 anos, tem um problema de competência? Não, tem uma suspeição. Peraí, mas você está falando que tem suspeição baseada numa prova ilícita, numa prova ilegal? Mas... Então, assim, eles ultrapassaram há bastante tempo todas as barreiras e limites do razoável. Então, o presidente da República, por um lado, a adesão dele é incrível, fala: ô STF, não vou deixar você fazer tudo o que você quer. Tem limite para a sua covardia. Um inquérito que você instaura, que você é a vítima, que você condena. A condenação com base em 3 crimes, 2 numa lei de segurança nacional já revogada. E você olha o contexto do crime, o tipo penal. Existe alguém, fora os 11 togados, que acredite que aquele vídeo do Daniel Silveira de fato é uma ameaça à democracia, que aquilo era uma ameaça iminente, que no dia seguinte a democracia ia ruir porque o Daniel Silveira disse que sonhou que ia bater no ministro com um gato morto até limiar? Então, não tem lastro na realidade, não é plausível nem a decisão, nem o inquérito como um todo. Então foi uma decisão corporativa que envergonha aos brasileiros, envergonha o judiciário, envergonha todo e qualquer advogado. É um escárnio. Então o presidente, por um lado, dá um basta nisso. Mas, por outro lado, você fala: poxa, viveremos um mundo assim? E agora, a gente tem um presidiário candidato a presidente. E se ele tomar posse, se por acaso ele for eleito, então ele vai falar: olha, todo mundo que for filiado ao meu partido, tiver acima de 35 anos, estiver condenado em crime de colarinho branco, está aqui um indulto. Então, a gente tem aberto precedentes. Vale dizer, a decisão do Bolsonaro, ela também é uma escalada contra o STF e uma escalada de presidentes dando indultos. Então, o presidente e presidiário Lula afrouxou o indulto, a presidente Dilma também, o presidente Temer mais ainda. Então, a gente vive um país sem critérios, sem escrúpulos. Então, o Bolsonaro não deu indulto a ninguém. Então, ele falou: eu vou tomar posse, não vou dar. Não deu. Então, de fato, acabou essa palhaçada de, poxa, o cara rouba e eu vou dar um indulto. O que o presidente fez, falou: olha, ele está sendo punido por um crime de opinião, num flagrante perpétuo, que é outra criatividade do STF. Então, eu não fui preso em flagrante, mas se eu botei esse vídeo na internet, virou um flagrante perpétuo. Isso é uma loucura. Isso é um descabimento. Então, o Bolsonaro fez com relação a uma pessoa que não roubou dinheiro público. Então, ele tem muito mérito, tem muita coragem em função dessa decisão. Porém, qual é o precedente que se abre? Né? Que não é dele, né? Não foi ele que inaugurou isso. Mas eu acho que existe um pouco de euforia de você saber que alguém colocou um limite no STF. Por outro lado, muito receio, saber se esse pode ser um instrumento usado à torta e à direita por quem quer que seja, protegendo os seus. É verdade. E sobre hoje, dia 25 de abril, a gente teve aí noticiado em todas as mídias, acho que todo mundo que mora no planeta Terra já está sabendo, que o Elon Musk adquiriu 100% do Twitter. E eu queria saber sua opinião também quanto a isso. O que você acha dele e sobre o futuro dessa rede social? O Elon Musk, eu acho um cara muito fora da curva. É um cara que fez empresa, fez negócios e arriscou 100% do capital para montar outros negócios. Teve muito perto de quebrar. Então, para quem não conhece os detalhes, recomendo.
Aí alguém outro dia falou, não, mas ele também faliu uma empresa, ele também fez aquilo. Eu falei, bom, aí a gente começa aquele discurso na busca do ser humano perfeito, que não existe. Então qualquer pessoa hoje que cometa um erro, não, ele errou. Sim, todos erramos. Mas ele é muito fora da curva e começa hoje um novo marco para todos nós cidadãos, que é uma mídia, provavelmente, uma mídia sem controle, sem censura, onde você tem um cenário em que as ideias progressistas não serão totalitárias, não serão dominantes e que não haverá uma castração de quem pense de forma contrária. Então, falou alguma coisa que foi mal interpretada, etc., aquilo vira um caos, vira um processo de crucificação. E, poxa, pode o Twitter ficar banindo, editando opiniões? De repente não são opiniões criminosas. É você ter um Talibã no Twitter e não ter um Donald Trump. É muito ruim. Então, eu acho bacana quando o capitalismo, quando o empreendedor fala, olha, eu quero romper paradigmas. Eu quero agora dar um basta a isso. E se o Elon Musk puder, poxa, tem Rede Globo, tem Bandeirantes, Tá tem tudo ali outros pra comprar, veículos, né? Folha de São Paulo. Seria muito bom, porque a gente vê notícias, olha, houve uma despiora da economia. Para a pessoa não elogiar o presidente, para não elogiar o atual governo, houve uma despiora. Então tudo é truncado. O presidente fala algo A, o pessoal distorce, não, mas ele não falou de B, mas ele destruiu o C. Teve um recente agora, né, do Haddad falando da educação que é ruim, é mal, com U, e aí me falaram, você chegou a ver? Não, se você é da esquerda, se você tem ideias progressistas, você pode errar. O presidente Lula pode convocar a militância do grelo duro, ele pode ser machista, ele pode ser misógino, pode ser tudo, porque parte dele. E aí o pessoal defende a coberta, não, isso aqui tudo tranquilo. Mas se alguém neutro ou se alguém de direita fala alguma coisa, não, isso passa a ser um polêmico. Por quê? Porque existe um monopólio dessas ideias nos veículos de comunicação. Por isso os veículos alternativos têm ganhado tanto destaque. Força. E é por isso que hoje o nível de desconfiança da população com relação aos canais de mídia tradicional, esses índices são muito altos. Então ninguém confia. Hoje eu vejo a notícia e falo, tá, legal. Será que é verdade? Será que está distorcido? Será que é só uma parte, um recorte que interessa? Então eu cresci assistindo uma emissora de TV. Eu e quase todo mundo. Um dia eu assisti o discurso do presidente e começou o Jornal da Noite. E o apresentador foi contando o discurso, eu falei, não é possível. Não ouvi eu acabei de assistir, então foi tão distorcido, naquele momento eu desliguei a TV, nunca mais liguei. Então eu acho um excelente passo. Eu vejo o programa, por exemplo, 4x4, que é um programa isento, com algumas ideias de direita, mas que é alguém que traz a notícia melhor, ele descortina as notícias. O que está por trás do Black Lives Matter? Por que todo mundo posta Black Lives Matter? E as outras vidas? E as vidas dos sírios que estão em guerra? As vidas dos palestinos, dos judeus, dos turcos, dos romenos? Por que esse movimento? Será que não tem um nexo causal aqui no meio de tudo isso? Normalmente tem. Então, que tenhamos veículos de esquerda, que tenhamos veículos de direita e que tenhamos veículos neutros que possam falar a sua tendência editorial. Isso é o bom jornalismo que se perdeu, mas acho que o Elon Musk ele vem dar um sinal muito forte de que um novo tempo pode surgir, e esse tempo é um tempo de equilíbrio, onde não existe tanto julgamento, tanta precipitação e tanta crucificação por uma opinião que foi dita ou por uma opinião que foi interpretada de uma forma ruim. Muito bom, gente. Olha, sempre conversar com o Rodrigo é um prazer, que é um papo muito enriquecedor, esclarecedor. E eu queria te fazer a última pergunta, então, antes da gente encerrar. Se você pudesse se encontrar com o seu eu, sem data, assim, seu eu antigo, qual dica você daria, o que você falaria para o Rodrigo Valverde aí de jovenzinho? Honestamente, leia a Bíblia. E por quê? Eu vou explicar. Eu passei agora o período de quaresma, onde eu adotei o hábito de ir para a missa todos os dias. E é impressionante, esquecendo até o lado religioso por um momento, mas é impressionante como é mais do mesmo. A vida é mais do mesmo. A gente repete os mesmos conflitos, a gente tem os mesmos sentimentos.
há 5, 10, 30 mil anos. Aqui a Bíblia tem 2.000 anos, mas você tem, obviamente, o Velho Testamento que tem mais tempo. Os conflitos são os mesmos. Então, estude a Bíblia. Quem traiu Jesus? Foi alguém distante? Quem entregou Jesus para os judeus? Foi um deles, foi um dos 12. Então, quem vai te ferir? Quem vai te trair? É alguém próximo. Então, você estuda os reis, o rei Davi, o rei Salomão, as disputas, Pedro. Não, fazendo a contextualização. Tamo junto, é meu parceiro, pô, dou minha vida por você. Jesus fala, antes do galo cantar, você me terá negado 3 vezes. E é verdade, então estou junto, mas também não é tão junto. Então quando a corda parte, também não é assim. Então, o que é a vida? A vida é composta de uma teia social, composta por pessoas. As pessoas têm inveja, as pessoas cometem atos ruins, tem muita traição no mundo dos negócios, na vida pessoal. Leia a Bíblia, isso vai te entender na natureza humana e vai entender que você precisa ter um objetivo de vida maior, que na minha visão é estar com Deus. É você ter um alinhamento com valores que são valores divinos e não valores humanos. Então, eu diria para o Rodrigo lá de trás, leia mais a Bíblia, entenda como são os homens, o comportamento humano, entenda que a vida é um grande chroma key, ou seja, uma tela verde, que você vai mudando o cenário, o nome do personagem, a roupa, mas a vida é igual e continuará sendo igual. Nossa, é muito interessante porque eu faço essa pergunta para todo convidado e você é a primeira pessoa que fala assim, essa resposta envolvendo valores e princípios e utilizando Deus como resposta. E eu tenho que concordar com você porque eu acredito muito que todo sucesso e tudo que você conquista é fruto do seu esforço, dedicação, mas em primeiro lugar do que você é como pessoa. Então, se você tem o autoconhecimento e você sabe os seus princípios, valores, a sua base e você se autoconhece, automaticamente você atrai para perto de você pessoas com os mesmos valores e princípios e acaba negociando com pessoas assim. Logicamente, a gente vai se deparar com pessoas ruins, mas elas não ficam na nossa vida. Então, achei muito legal e é uma dica de ouro para você que está começando, para você que quer mudar de vida ou para você que quer conquistar mais coisas, dar um passo aí adiante da sua carreira. Conheça você mesmo, esteja em comunhão com, não necessariamente precisa ser com Deus, mas uma energia ou algo que você acredite, que automaticamente as coisas começam a fluir. Então, Rô, muito obrigada pela sua presença, assim, todos os assuntos foram sensacionais, você sempre com precisão, aí falando coisas muito coerentes. Eu sou fã número 1 de você, você sabe. Bondade. Então, só tenho a agradecer. Gente, se vocês gostaram, comenta aqui. Se vocês quiserem, a gente faz um bate-papo número 2, 3, 4. Por mim, eu entrevisto o Rô várias vezes. E é isso. Então, até a próxima. Rô, muito obrigada. E a gente se vê. Tchau, tchau.